Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para você que está no G4, hoje, dia 11 de 8 de 2021. O Clube de Regatas Vasco da Gama dormiu na zona do acesso da Série B. Bom, mais uma goleada de 1-0. Bom, um gol na sorte. Bom, quase que leva 2 gols de escanteio novamente. Bom, segundo tempo não fizeram um gol. Bom, Sarra, vários ressalvas aí, meu irmão, mas o que importa são os 3 pontos novamente e estamos no G4. Venha comigo, você está no pós-jogo do Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, já peço teu like, já peço a tua inscrição aqui neste canal. Já peço também a ativação do sininho para você ficar sempre ciente dos vídeos que nós lançamos, mas todo dia, 7 horas da manhã, para você acompanhar o seu café da manhã aqui no Maca Vasco. E amanhã já faço uma chamada também. Ontem foi dia de jogo, então hoje tem pós-jogo, amanhã tudo sobre a ação movida pelo Roberto Monteiro e Edmilson Valentim para serem reintegrados nos quadros societários do Vasco da Gama e já veio uma liminar fazendo isso e com os trechos bem importantes da liminar. Venha comigo, amanhã vai ter um vídeo explicando toda essa semana, porque vai lá que já tem algum recurso, os caras são bons de recursos do meio do nada, né? Pode ser que já tenhamos novidades, mas amanhã já te faço esse convite, todo o detalhe dessa demanda judicial. Mas hoje vamos falar, o Clube de Regatas Vasco da Gama venceu o Vila Nova de Goiás por 1-0 num jogo muito ruim em São Januário. E assim ele está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro de Futebol 2021 Série B por critério de desempate por o saldo de um golzinho, que o quinto é o CRB. Lembrando que o Vasco já está com 17 jogos e os líderes do campeonato, que é o Náutico e o Coritiba, estão com 30 pontos, 2 a mais do que o Vasco e um jogo a menos. Cara, na boa, dá para levar essa Série B se o time do Vasco fosse razoavelmente bom e se eles acertassem lá, porque é muito fraca essa Série B. E olha que a gente achava que era a Série B mais difícil de todos os tempos. Série B do Apocalipse. Nossa, muito ruim. Olha lá, até o Botafogo tá com chance, todo mundo tá com chance. Beleza, meus amigos? E como é que foi o jogo? O jogo realmente foi muito ruim, mas o Vasco já teve que começar com algumas mudanças. Morato testou positivo para a Covid, vai ficar de fora e muita gente comemorando. Coitado, não se comemora uma doença dessas. Ele vai ficar pelo menos uns 10 dias, 14 dias agora, não lembro qual é o protocolo de saúde. Ele fica de fora do Vascão. Bem como com o Germancano fora também por terceiro cartão amarelo, suspenso desse jogo. Todo mundo imaginaria que ia entrar o professor Girafales Daniel Amorim, mas ele se machuca também e não vai para o jogo. O cara nem joga, a oportunidade que ele tinha de ser titular, o cara nem joga, já tá sentindo dores na coxa e não foi pro jogo. Não dá para entender, me desculpa, não dá para entender nada desse jogo, desses caras. Se machucam no aquecimento, não jogam, mesmo assim estão lesionados, brincadeira. Aí o nosso nobre Lisca doido entra com um time esquisito. Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Ezeca, Rômulo, Juninho, aí o Sarrafiore, Marquinhos Gabriel, o Léo Jabá e o Figueiredo como atacante. O Figueiredo mais enfiado na área, como realmente centroavante. O Marquinhos Gabriel pelo lado direito, o Léo Jabá pelo lado esquerdo, ou vice-versa. O Marquinhos Gabriel, na verdade, que ele fazia o lado esquerdo, e o Sarrafiore, que tentou fazer alguma coisa no meio, mas não deu. Aos 4 minutos, o Vila Nova já mostrou que é um time fraco e tentava nos contra-ataques. Teve um contra-ataque perigoso, na verdade. O Vila Nova teve 2 contra-ataques perigosos no primeiro tempo e 2 chances numa cabeçada do Donato lá, do Mascarado, que estava jogando no segundo tempo. Fora isso, também não teve grande chance não, mas absurdo. As 2 cabeçadas vindo no escanteio, pegando mais uma vez o zagueiro do outro time livre na área do Vasco. Olha, foi por muito pouco que não saiu esse gol do Vila Nova. O Vasco jogando mal, não teve grandes chances. O Sarrafiore terminou o primeiro tempo
com uma furada bizonha, uma matada de bola pior ainda e um dos piores em campo. Para mim, o melhor em campo foi o Juninho. E o segundo tempo termina bizonhamente como, na verdade, foi o jogo. Uma boa infiltração para mim do melhor em campo, o Juninho. Finalmente eu tenho uma birra com esse menino, mas eu tenho que reconhecer que ele está jogando muito, só tem que ter preparo físico, ele não aguenta assim mais do que 50 minutos de um jogo intenso, profissional. Ele enfia uma bola para o Léo Jabá, a única forma que o Léo Jabá tinha era chutar, desviou no pé do zagueiro e encobriu o goleiro. 1-0 Vascão de forma bizonha, novamente como foi bizonho o jogo, que foi novamente muito ruim, o Vasco tocando de um lado para lá, mas sem qualquer infiltração. Me desculpa, não dá mais Marquinhos Gabriel e principalmente para mim também já não aguento mais o Zeca, porque ele não faz uma jogada de linha de fundo. Ele é lateral esquerda. Se ele tem a perna direita, meu irmão, o azar o dele, o azar do técnico que coloca e escala o cara lá. Não é possível manter um lateral que não sabe chegar na linha de fundo porque não sabe cruzar de perna esquerda. Então toda vez que ele pega na bola, cruza para o meio. Toda vez é isso. O Vasco não tem uma jogada de profundidade pela esquerda. Chega, e Marquinhos Gabriel também a lentidão em pessoa. No segundo tempo ainda conseguiu segurar um pouco a bola lá, recebendo mais faltas. Leva um cartão amarelo, para mim, injusto. Depois, no final, vou falar um pouco da arbitragem, do enlouquecido desse árbitro que estava querendo arranjar confusão e falando besteira. Espero que ele seja muito punido, mas vamos lá. Marquinhos Gabriel não dá, da mesma forma como no jogo todo. Sarrafiori errou tudo que ele tentou. Não dá. Ou o moleque bota na cabeça que ele vai é jogador profissional, ou não dá. Errou tudo. Na verdade, no jogo passado ele já tinha errado tudo debaixo daquela chuva, só tinha feito gol e esse demonstrou como ele é fraco. Na verdade, como todo elenco é fraco e vai tomar banho, seu passaralho do caralho. Bom, vamos lá. No segundo tempo foi pior ainda. O Vasco só conseguiu dar um chute a gol aos 30 minutos do segundo tempo, num lance lá onde o Léo Jabá, na verdade, depois ele brigou com a bola. No final dos 30 minutos do segundo tempo para o final, foi um show de horrores do Vasco da Gama, que não conseguiu acertar um contra-ataque. Os caras são muito ruins, pelo amor de Deus. Que elenco de novo. E de novo, Passaralho, vai pro caralho. Porque montou um time horroroso. O Léo Jabá batendo a bola. Não é possível que você não poderia ter metido um Gabriel Peck, um outro cara lá. Pelo amor de Deus. Não dá, não. Mas foi isso. E o Vila Nova, como eu falei, teve 2 chances de bola de escanteio e demonstrou como é fraco também esse time, como na verdade todos os times dessa Série B, inclusive o Vasco, são um elenco muito fraco, com jogadores muito fracos, um ou outro que pode destoar de um time, mas os elencos em si são jogadores muito fracos. Mas o importante é que o Vasco terminou lá com 1-0 no segundo tempo horroroso e mesmo assim vergonhoso para o Vasco, levando pressão em São Januário do Vila Nova, que é um dos piores ataques deste campeonato. Levou pressão e poderia ainda ter arrancado um golzinho ali no final. Graças a Deus a gente segurou uma vitória importante, porque assim a gente vai galgando. Olha, pode falar, eu acho que o Vasco vai enfrentar o Londrina, vai enfrentar o Remo, vai enfrentar o Operário. Acredito que ainda vem umas 3 vitórias seguidas aí para a gente ir direcionado aí para o acesso, mas não por nossos méritos, mas por desmérito dos nossos adversários. Falar um pouco da arbitragem hoje, finalmente. Gostei da comentarista que estava no Premier falando de futebol e falou da arbitragem, como o árbitro consegue colocar todo mundo nervoso. E hoje, esse árbitro ao qual o Lisca já tinha brigado com ele, dando cartão amarelo doidado e falando umas besteiras dentro de campo, falando que ele não tem que dar explicação, que só dá explicação para a mulher. Eu também só dou, para minha mulher eu sempre dou explicação, mas o árbitro não pode vir falar isso em campo, falando que os jogadores estão acostumados com árbitro de Série B, dá expor de novo pro maluco que tá lá na arquibancada, porque não pode ficar gritando. Quer dizer que se tivesse torcida iam ficar gritando, né? Então quer dizer, essa arbitragem, ela está mimada, ela está blindada, ela está protegida, porque também a CBF não tem presidente. Quem vai brigar contra o presidente da comissão de arbitragem da CBF? O seu Gaciba, que ficou falando besteira. Então, meu irmão, é por isso que o espetáculo do futebol do Brasil está muito fraco, porque a arbitragem é muito fraca e bota um cara desse para dar. Ele dá um cartão amarelo pro Marquinhos Gabriel porque ele ficou segurando o jogador correndo, né, falando no ouvido do cara, substituindo o Marquinhos Gabriel. Deu um chega para lá no juiz, com toda razão, e se fosse outro teria dado um tapa na cara do juiz, porque não deu para entender. Ele dá um cartão amarelo pro Leandro Castan, sei lá se o que ele falou, que estava no banco, deu mais de 11, 12 cartões amarelos durante o jogo. Muito fraco, mas esse é o sinônimo da arbitragem no Brasil. E você pode ter certeza, amanhã
Mas quinta-feira ele já deve estar apitando. O Daronco, amanhã ele deve estar apitando o jogo da Série A. Final de semana, e essa galera vão nesse rodízio aí ganhando nossos dias. Bem, meus amigos, muito obrigado aí por acompanhar este vídeo. Dê seu like, amanhã não se esqueçam tudo sobre a ação do Roberto Monteiro e do Edmilson Valentim para a volta deles no quadro Beneméritos. Um abraço, meus amigos, boa quarta-feira, tchau.